Adonias Júnior é pastor da Segunda Igreja Batista de Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro. É casado com Aline e é pai de 2 filhas. Formado em Administração e Teologia, Adonias é líder de grupos de conexão do DNA Central, programa de treinamento e discipulado que auxilia pastores e líderes na implantação de células nas igrejas. Adonias tem ensinado líderes de todo o Brasil sobre o contentamento que encontramos no lugar do nosso propósito. Lembrando que o lugar de maior desafio é também um lugar de empoderamento e satisfação. Vamos receber com muita honra Pastor Adonias Júnior. Coisa boa a gente poder estar aqui nessa manhã. Eu quero desejar um bom dia. Eu quero desejar que a graça de Jesus, graça bendita, esteja habitando sobre nós. Que bom que Deus pôde trazer você em paz para essa conferência. Que bom que Deus guardou você durante todo o trajeto. Já fomos abençoados aqui pela manhã. Uma palavra extraordinária que nos motiva e nos encoraja a manter a visão afiada com aquilo que Deus tem para a nossa trajetória. Eu quero agradecer a Deus o privilégio, agradecer ao pastor Carlito, a toda a equipe, não apenas pelo privilégio de estar aqui, mas pela hospitalidade, pelo encorajamento, pela inspiração, pela liderança. É muito bom mesmo a gente poder receber discipulado de quem é discipulado por Deus. Eu vou passar aqui, ou vai ser projetado aqui um breve vídeo sobre a Segunda Igreja Batista em Campos, uma comunidade que eu tenho tido o privilégio de liderar nos últimos 3 anos, uma igreja operosa, uma igreja bendita, uma igreja que tem descoberto nesse tempo a alegria de servir a Jesus, ativando dons em pessoas a fim de que elas possam tocar em outras pessoas e assim glorificar o nome de Deus. Leve, profunda e funcional. Essa é a Segunda Igreja. Somos uma igreja em célula que vive o amor de Cristo e transforma o mundo. Estamos organizados em 3 redes de células. As redes Zoe, Rise Up e Ruach. O curso de capacitação ministerial, o CCM, é a nossa escola bíblica de liderança. O nosso objetivo é promover e ampliar a capacitação dos nossos alunos, bem como desenvolver suas habilidades espirituais. O CCM integra um dos 4 pilares de uma igreja em célula. Hoje, nós estamos estruturados em 27 módulos com uma média de 4.100 matrículas por ano, com aulas acontecendo de maneira presencial e online. Cumprimos a missão quando direcionamos nossos esforços para preparar líderes maduros para a grande colheita. O JC é o ministério que se dedica ao cuidado de juniores e crianças, oferecendo celebrações específicas para os nossos pequeninos aos domingos. A rede Rise Up criou o Face a Face Movement, uma iniciativa que visa ampliar o alcance da juventude por meio de diversas estratégias. Família. O Entre Elas tem sido uma avenida de atuação direcionada ao público feminino, homens de legado, com encontros e bate-papo entre homens da nossa comunidade. O movimento de adoração da Segunda Igreja é uma manifestação viva da busca por uma conexão profunda com Deus. Possuímos cerca de 200 voluntários dedicados a servir em nosso time de adoração. O objetivo do Ministério Arrava é proporcionar um canal aberto para que os surdos se sintam parte da família de Deus e da comunidade em que vivem. O movimento Cuidar busca alcançar pessoas para Jesus Cristo por meio de ações e assistência em saúde. O Movimento Igreja é o campus online da Segunda Igreja. As celebrações do Movimento Igreja acontecem todas as quintas-feiras, às 8 horas, através do canal do YouTube da Segunda Igreja. Desde que iniciei a minha jornada ministerial, eu tenho sido alimentado por uma visão. A visão de fazer parte de uma comunidade local altamente frutífera,
uma igreja que evangeliza, uma igreja que discipula, uma igreja que não apenas informa, mas uma igreja que forma, capacitando e empoderando pessoas a cumprirem a grande comissão. Desde que iniciei a minha caminhada ministerial, eu tenho sido alimentado por uma visão, a visão de fazer parte de uma comunidade que influencia, uma comunidade que é capaz de pegar pessoas simples e, num processo de desenvolvimento de vida cristã, conformar o caráter dessas pessoas em semelhança ao caráter de Jesus. Desde que iniciei a minha jornada ministerial, eu tenho sido alimentado por uma visão, a visão de fazer parte de uma comunidade local, onde cada celebração realizada é um transbordar da presença e do poder do Espírito Santo, onde a adoração é contagiante, onde as manifestações dos dons espirituais acontecem a fim de que pessoas sejam edificadas e o Senhor da igreja seja glorificado. E hoje aqui, liderando o time pastoral da segunda igreja, eu me sinto completamente realizado. Eu não vejo mais o que para mim era uma visão como algo distante de ser alcançado. Eu consigo perceber em Deus o privilégio de presenciar a concretização de tudo aquilo que Ele tem derramado sobre a minha vida. Nós somos uma comunidade leve, profunda, funcional. Somos uma igreja em célula. Célula para nós não tem a ver com modismo, tem a ver com essência bíblica, um retorno sincero às páginas do Novo Testamento. Célula para nós não tem a ver com crescimento, tem a ver com saúde espiritual. Nós crescemos não porque temos células, nós crescemos porque nos tornamos uma comunidade saudável. Célula para nós não é estratégia, não é metodologia. Célula para nós é cumprimento da grande comissão de fazermos novos discípulos para Jesus. Somos uma igreja com um prédio fixado numa cidade, mas somos uma igreja que habita em vários CEPs da cidade. Somos uma mesma comunidade em multilocais, em multisites. Esse é o nosso tratado missiológico. A partir da cidade onde estamos plantados, fazer com que essa essência de Deus em nós se multiplique, alcançando outras cidades, outros estados, outros países. Onde houver uma pessoa vivendo debaixo de um manto de escuridão, nós não pouparemos esforços missionários para que a luz do Evangelho brilhe e essas pessoas sejam resgatadas pelo poder de Jesus. Hoje, nós estamos aqui. Amanhã, temos certeza de que o que Deus está derramando sobre nós ultrapassará os limites dos prédios que temos, ultrapassará os limites da cidade onde habitamos, percorrerá as ruas, as estradas e alcançará multidões para a glória do nome dele. Que Deus abençoe a sua vida e que o seu envolvimento com a nossa comunidade possa dar a você experiências sensacionais do poder sobrenatural que pode operar em você por meio da presença do Espírito Santo. Seja bem-vindo à Segunda Igreja Batista de Campos, uma igreja leve, profunda e funcional. O tema proposto para nós agora tem a ver com o foco divino sobre nós. E eu quero tematizar aqui o nosso compartilhamento como sendo calibrando o foco. E eu peço que você acompanhe a leitura, por favor, Neemias capítulo 6. Eu vou ler esse texto e a partir da experiência de Neemias, eu vou fazer 3 destaques que, na minha opinião, são destaques que irão ajudar não apenas você enquanto líder de uma comunidade local, mas ajudar principalmente você em sua autoliderança ou liderança pessoal a cumprir bem a visão que Deus colocou em seu coração. Neemias capítulo 6, vou ler do versículo 1 ao versículo 15. A Bíblia diz assim: quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal.
Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você não está na iminência de se tornar o rei deles, ou você está na iminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso devemos conversar. Qualquer líder que lidera algo relevante sempre terá o seu nome envolvido em boatos que brotam na boca daqueles que de fato não estão servindo aos propósitos de Deus. Então eu lhes mandei esta resposta: nada disso que vocês estão dizendo está acontecendo, é pura invenção de vocês. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora, Senhor, as minhas mãos. Que essa seja a nossa oração. Fortalece agora, Senhor, as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, e ele estava trancado portas adentro, e ele me disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus no templo, as portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi: você acha mesmo que um homem como eu deveria fugir? Alguém focado no que Deus tem para a vida, alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a própria vida? Não, eu não irei com você. E naquele momento percebi que Deus não tinha enviado, ou não o tinha enviado, e que ele estava profetizando contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Então fiz a seguinte oração: lembra-te do que fizeram, Senhor, Tobias e Sambalate. Lembra-te também da profetisa Noádia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. E o último versículo que eu leio diz: o muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Chegar na conferência da cidade, para nós é um bálsamo. Para nós, de fato, é uma grande motivação, até porque todos nós que aqui estamos porque estamos interessados em sermos destravados nos potenciais que abrigamos, para que possamos cumprir bem os propósitos que Deus tem para a nossa jornada. E a grande verdade é que liderar ou pastorear uma igreja em crescimento e para o crescimento pode parecer fácil, mas não é. Pastorear uma igreja em crescimento e para o crescimento pode parecer algo glamouroso, mas nós que somos líderes de comunidades locais sabemos que liderança é solitária, liderança é desafiadora. Pastorear uma comunidade local em crescimento e para o crescimento requer destreza, requer competência, mas acima de tudo, liderar uma comunidade focada no cumprimento da missão que Deus tem, isso requer a unção do Espírito Santo. Sabe, eu me lembro mesmo de Charles Spurgeon, quando ainda no século XIX ele dizia: nós não precisamos de um poder intelectual extraordinário, mas nós precisamos de uma unção espiritual extraordinária. Eu penso que Deus hoje está criando uma onda de pessoas receptivas ao Evangelho. Nós recebemos aqui uma palavra que nos motivou a enxergar o que Deus está enxergando. Pastor Carlito citou a Ellen Keller, uma missionária, e de fato foi o que o pastor Carlito expressou aqui, ela dizendo que
olhos que veem são comuns, mas olhos que conseguem enxergar o que Deus está fazendo são muito raros. Pastor Carlito diz a história que perguntaram para essa missionária cega, perguntaram para ela o que é pior do que nascer cega. E ela respondeu: pior do que nascer cega é enxergar e não ter qualquer tipo de visão. Nós estamos aqui exatamente para termos os nossos olhos purificados, mas nós estamos aqui também para ter o nosso foco calibrado. Nós precisamos caminhar em direção àquilo que Deus tem para a nossa jornada. Nunca na história do cristianismo existiram igrejas tão grandes como existem hoje. Me parece que hoje as pessoas estão mais abertas a receber a mensagem do Evangelho do que em qualquer outra época. E é por isso que eu quero olhar aqui para a experiência de Neemias. E a partir da experiência de Neemias eu quero fazer alguns destaques que nos ajudarão a calibrarmos o foco, a fim de que possamos viver intensa e profundamente os propósitos que Deus tem para a nossa vida. O livro de Neemias, segundo os analíticos do Velho Testamento, esse livro foi escrito em 425 anos antes de Cristo. E ler esse livro é concluir que Neemias não apenas possuía uma filosofia de liderança pessoal, mas Neemias vivia intensamente o estilo de liderança que ele então manifestava. Neemias trabalhava para o rei. Neemias trabalhava e servia o rei dos medos e persas, e diz a Bíblia que Neemias ocupava uma posição de influência. Neemias participava da intimidade de Artaxerxes, porém existia um momento na vida de Neemias. Existia um momento em que o coração de Neemias não mais ficou na Pérsia. Existiu um momento em que o coração de Neemias foi retirado da Pérsia por conta da destruição de sua cidade. Por conta do caos que estava instalado sobre Jerusalém, a Bíblia diz que o coração daquele simples copeiro voltou-se completamente para Jerusalém. O foco de Neemias saiu da Pérsia e o foco de Neemias foi calibrado em direção a Jerusalém. Por conta da destruição, agora Neemias foi nutrido pela vontade, pela visão de participar de um projeto divino, que era exatamente a reconstrução dos muros da sua cidade. É interessante, eu queria que você prestasse muita atenção nisso, porque no capítulo 2, quando Neemias se apresenta diante do rei com semblante caído, o rei pergunta para o copeiro: o que está acontecendo com você? Essa tristeza que está, de alguma forma, habitando na sua face, só pode ser do coração. Neemias respondeu para o rei: como poderia o teu servo estar em paz, quando a cidade do teu servo e o povo do teu servo estão habitando debaixo de desgraça? É interessante que, diante da expressão de Neemias, o rei não apenas o libera, mas entrega também autorização para que ele pudesse seguir em direção aquilo que tanto almejava. Agora, queridos irmãos, olhem para cá, pastores, líderes, não sejamos iludidos. Mesmo Neemias focado naquilo que Deus tinha para a vida dele, ainda no capítulo 2, a Bíblia diz que Neemias teve que enfrentar o seu primeiro obstáculo. Neemias teve que enfrentar homens perversos. Neemias precisou encontrar a sua primeira oposição quando Sanbalate e Tobias ouviram falar da chegada de Neemias. E o que motivava Neemias a caminhar para Jerusalém, a Bíblia diz que a reação de Sanbalate e Tobias foi imediata. Sanbalate e Tobias começaram a planejar como se opor àquilo que aquele homem simples, porém altamente focado e motivado, desejava realizar. Eu tenho aprendido ao longo da minha jornada ministerial que é inevitável andarmos pela fé, é inevitável andarmos focados no propósito que Deus tem para a nossa vida, é inevitável andarmos focados na missão que devemos realizar, e isso não despertar hostilidades nos Sanbalates e Tobias que teimam em permanecer ao nosso redor. Não tem como realizar a vontade de Deus, ainda que estejamos focados, sem conviver com a realidade da oposição. Pessoas como Sanbalates e Tobias não suportam conviver com líderes cuja vida é incendiada pela fé. Aleluia!
Pessoas como Sanbalates e Tobias não suportam conviver ao lado de líderes, de pessoas cuja vida e coração estão focados no cumprimento do propósito divino. É por isso que a primeira afirmação que eu faço, e vai aparecer para você, é exatamente essa. Neemias tinha uma tarefa. E qual era a tarefa de Neemias? Neemias tinha a tarefa de liderar a reconstrução dos muros ao redor de Jerusalém. Essa era a vontade de Deus para a vida de Neemias. Esse era o propósito, foi Deus quem guiou Neemias para aquele projeto. Foi a mão de Deus que o movimentou. Neemias precisava calibrar o seu foco. Neemias precisava permanecer focado. Por isso, eu faço 3 destaques. E o primeiro destaque, se você quiser fazer a sua anotação, o primeiro destaque é para que eu e você, obedecendo a visão que Deus nos entregou, estejamos com o nosso foco calibrado, o nosso foco alinhado, o nosso foco completamente concentrado na vontade de Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que para ser excelente em alguma coisa, é necessário dizer não a muitas outras coisas. Sabe, eu fiz questão de ler os primeiros 15 versículos, porque exatamente aqui, nesse recorte da história de Neemias, aparece um convite pessoal. Houve um convite pessoal que a princípio parecia algo inofensivo e inocente. Já dizia um certo pregador experiente que não tem como permanecer inocente e ingênuo enquanto caminhamos em direção ao propósito que Deus tem para a nossa jornada. Apareceu um convite. O versículo 2 desse capítulo 6 afirma que Sanbalat e Gesem convidaram Neemias para se encontrar com eles em um dos povoados na planície de Ono. Existia por parte de Sanbalat e Gesem uma falsa preocupação no ar. Pessoal, como isso acontece conosco o tempo todo? É gente tentando remover o nosso foco daquilo que de fato é interessante para a nossa vida. É gente manifestando uma certa preocupação que, na verdade, é uma falsa preocupação, cujo objetivo principal é arrefecer o nosso coração, tirar a chama que deveria permanecer acesa dentro de nós, nos mantendo motivados, calibrados com o foco que Deus tem para a nossa vida. O convite daqueles 2 homens parecia algo inofensivo, na verdade, soava para Neemias como: Neemias, você está trabalhando demais. Alguém já parou ou já se aproximou de você para falar isso? Você está trabalhando demais, você precisa descansar um pouco. Venha passar alguns dias conosco, venha desfrutar de um lugar agradável. Nós estamos preocupados com você. Sabe, quando eu leio esse versículo, o que me vem à mente é que nós devemos ter muito cuidado. Ter muito cuidado com a falsa preocupação. Por quê? Porque o objetivo principal da falsa preocupação é nos desviar do foco principal que temos para a nossa vida. Já dizia Wesley Du no seu livro Avalie Bem Sua Vida, que a única vida digna de ser vivida é a vida que é vivida completamente para Deus. Pessoal, está tudo bem? Tranquilo? Estou falando muito rápido? Ah, ok. Faz assim então, irmão. Ok. A única vida digna de ser vivida é a vida que é vivida completamente para Deus. Na verdade, se você vive e não vive intencionalmente para cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida, você não vive, você morre. O grande missionário entre as tribos Auca no Equador, Jim Elliot, ele dizia o seguinte: viva de tal maneira, focado no propósito da sua existência, para que quando chegar a hora de você morrer, não lhe reste fazer outra coisa senão morrer. Nós precisamos calibrar o nosso foco. E só calibra o foco quem entende que para exercer ou para que algo excelente seja produzido, deve existir coragem para dizer não a muitas outras coisas. E para que isso aconteça, é óbvio, precisa haver discernimento. Discernimento é algo que Deus pode nos dar, a fim de que permaneçamos focados no propósito que Ele tem.
E se eu pudesse compartilhar um insight for living para você, um discernimento para que você saia dessa conferência fazendo anotação no seu caderno, é exatamente o discernimento que eu projeto aqui à frente para você. Nem todos os convites que recebemos vêm do trono de Deus, apesar de terem a capa de espirituais. Copie isso, por favor. É libertador. Nem todos os convites que recebemos vêm do trono de Deus, apesar de terem a capa de espirituais. Neemias, diante do convite que lhe foi feito, disse não. Neemias teve discernimento, Neemias percebeu a presença de problemas. O texto diz que eles investiram 4 vezes, tentando retirar Neemias do foco. Na verdade, eles subornaram um falso profeta que profetizou, tentando intimidar Neemias. Mas Neemias estava com o seu foco calibrado, aleluia. Ô irmão, eu estou orando mesmo, para que nessa conferência você saia daqui com o seu foco calibradinho. Que Deus coloque você no elevador, alinhe os seus passos, calibre o seu foco, para que você possa fazer a jornada que Ele tem para a sua vida. Nem todos os convites vêm do trono de Deus, apesar de terem capa de espirituais. O discernimento é uma qualidade que deve acompanhar aqueles que servem a Deus. É o discernimento que nos capacita a ler as entrelinhas. É o discernimento dado pelo Espírito Santo que nos livra de alianças impróprias. É o discernimento concedido pelo Espírito Santo que nos faz entender com convicção, sem qualquer sombra de dúvida, onde a mão de Deus está agindo, como também é o discernimento que alarga a nossa visão para que possamos compreender onde o inimigo está situado e quem ele está usando. Batalha espiritual é isso mesmo. Você não enxerga, mas sabe que está presente. E batalha espiritual a gente vence nem sempre com enfrentamento. Mas muitas vezes a gente vence com um discernimento. Porque discernir é você tornar-se poderoso ou capacitado em Deus para saber onde o diabo colocou as iscas e, sabendo onde o diabo colocou as iscas, se desviar para não se tornar um aliado a ele. Nós precisamos calibrar o foco. Portanto, eu afirmo para você, vai estar aqui na tela para você, mais do que coragem para executarmos o que Deus nos manda fazer, é essencial obtermos discernimento. Por quê? Porque será o discernimento que abrirá os nossos olhos, a fim de que não nos desviemos 1 centímetro que seja do propósito para o qual Deus nos chamou. Ô irmão, levante sua mão direita aí, em nome de Jesus. Que a sua oração nessa manhã seja: Senhor, não me deixe viver 1 centímetro longe do propósito que o Senhor tem para a minha jornada. Muitos pastores e líderes, eles acreditam que fazendo mais, farão muito. Eles ainda não aprenderam que para ser excelente em alguma coisa, tem que ter coragem para dizer não a muitas outras coisas. Quando eu vivo essa realidade da liderança do ministério, eu também, de alguma forma, sou tragado por essa concepção de que fazendo mais eu faço muito. Mas a grande verdade que eu tenho descoberto é que fazemos mais quando fazemos menos. Dizer sim para muitas coisas nos faz perder o foco. Na verdade, você se torna eficaz sendo seletivo. Você se torna eficaz estando focado. Você não cresce quando você tenta fazer tudo. Você cresce quando você nutre dentro de si coragem para se afastar do que você não deve fazer, apesar de você ter competência para fazer. Nós precisamos manter o foco no que Deus nos chamou para fazer. Mas tem uma segunda verdade, ou um segundo princípio que eu compartilho. A liderança de Neemias, focada
no propósito que Deus tinha para a sua vida, e o propósito era apenas reconstruir os muros da cidade. A segunda lição que eu aprendo é exatamente essa, ou o segundo princípio que eu compartilho: mantenha o foco naquilo que é essencial. A responsabilidade de um líder, grave isso por favor. A responsabilidade de um líder, primeiro e acima de tudo, é fazer com que uma visão e uma missão tenham resultados tangíveis no mundo real. Uma liderança sadia. Pessoal, uma liderança saudável não apenas atinge metas. Uma liderança saudável conduz pessoas a experimentarem crescimento em suas mais diversas áreas da vida. A Cal Fiorina, quando foi considerada uma das mulheres mais influentes dos Estados Unidos, quando presidiu o HP, ela trazia um conceito de liderança formidável. Ela dizia que liderança não é apenas influenciar, mas liderança é você ter a capacidade, enquanto líder, de destravar o potencial escondido que existe no liderado, ainda que o liderado não tenha qualquer noção do potencial que possui. Esse é o nosso foco principal. Grandes líderes não são capazes apenas de produzir ambientes saudáveis, mas a partir de ambientes saudáveis, grandes líderes são capazes de produzir pessoas encorajadas, pessoas potencializadas, gente que estava desiludida, que agora se torna equipada e motivada a realizar coisas que elas jamais imaginariam alcançar. Até porque grandes líderes fazem crescer não apenas resultados, mas principalmente pessoas. E quando eu olho para a igreja de Jerusalém e observo a maneira como aquela igreja se espalhou, eu concluo que à medida que aquela pequena comunidade, uma igreja que surgiu no andar superior de uma casa, identificado como cenáculo, aquela igreja num singelo cômodo de casa, aquela igreja cresceu. E o crescimento daquela igreja exigiu também mudança de mentalidade e calibre no foco. Porque aquela igreja cresceu, a Bíblia diz em Atos capítulo 6 que tornou-se impossível para aqueles líderes, os apóstolos, manterem a mesma estrutura e continuarem fazendo as mesmas coisas. O crescimento daquela igreja provocou a necessidade de ampliação, por exemplo, da liderança. Atos capítulo 6 diz que aqueles apóstolos estavam desenvolvendo a função de garçom. Eles serviam, eles distribuíam comida. As viúvas do primeiro século necessitavam receber cuidados. Alguém tinha que fazer aquele serviço. E até então, quem fazia aquele serviço? Os apóstolos. Porém, o texto bíblico diz que em algum momento, aqueles líderes, aqueles apóstolos, por causa do crescimento, eles perceberam que algumas coisas precisavam mudar. Você está aqui comigo ainda ou já foi embora para o café, irmão? Eles perceberam que alguma coisa precisava mudar. A missão da igreja estava ficando ameaçada. Então eles precisaram calibrar o foco. Eles precisaram recuperar dentro de si o foco divino. Eles precisaram entender que a coisa mais importante já não estava sendo a coisa mais importante. E o que eles fizeram? Eles foram intencionais. Eles defenderam a seguinte ideia: eles decidiram fazer somente o que eles podiam fazer. E aqui está uma grande chave para mim e para você. Naquele tempo, naquele cenário, naquela época, os apóstolos eram os únicos no planeta Terra que estavam preparados para retransmitir os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Por isso eles disseram: não é bom e não é saudável que continuemos fazendo o que estávamos fazendo até agora. Nós precisamos calibrar o foco. Vamos nomear alguns que farão o que estávamos fazendo. E o foco calibrado agora exigirá de cada um de nós, os apóstolos, apenas nos dedicarmos à oração e ao ensino da palavra.
Sabe, aqueles apóstolos entenderam que era hora de delegar responsabilidades e autoridade. E assim, eles poderiam prosseguir fazendo as duas coisas. As duas coisas para as quais eles tinham um preparo incomparável. Quais eram as duas coisas? Ensinar a palavra e se dedicarem a uma vida permanente de oração. Qual foi o resultado da atitude dos apóstolos em calibrar o foco? O versículo 7 de Atos 6 diz que dessa forma a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, como também muitos sacerdotes obedeciam à fé. Nós temos aprendido nesse tempo, por tantos pastores exponenciais nesse tempo, que você deve escolher calibrar o seu foco. Ou você escolhe crescimento, ou você escolhe controle. As duas coisas não subsistem no mesmo ambiente. Na verdade, se eu posso me atrever aqui a dar uma dica de liderança para você, a dica que eu dou é: não tenha medo de perder o controle, até porque controle é algo que você nunca teve. Você acha que tem, mas nunca teve. Então não tenha medo. Quanto menos necessário você for para a igreja que você lidera, mais saudável ela estará. Cuidado, para que você não se transforme no maior limitador do crescimento da comunidade que você lidera. Que o seu foco esteja calibrado naquilo que de fato é essencial. Sabe, quando eu falo de manter o que é essencial, e o pastor Carlito aqui falava sobre pessoas que vêm de outra comunidade. Lá nós temos uma quadra. E sempre que recebemos pessoas de outras comunidades, nós utilizamos a quadra como exemplo. E naquele ambiente que nós proporcionamos, nós perguntamos para todos eles o seguinte: qual o seu esporte preferido ou o seu esporte predileto? Pessoal, me ajude aí. No Brasil, brasileiro mesmo, quando pergunta de esporte predileto, qual é a resposta? Futebol. E aí a gente olha imediatamente para eles e diz o seguinte: aqui nós jogamos basquetebol. E eles ficam olhando sem entender onde a gente quer chegar. E aí a gente diz o seguinte: não é errado você preferir futebol. Errado é você tentar transformar a nossa quadra numa quadra de futebol, uma vez que ela está projetada e focada apenas para praticar o basquetebol. Isso também não significa que você não seja bem-vindo. Até porque você pode chegar aqui preferindo o futebol, e nós vamos nos esforçar para sermos um instrumento nas mãos de Deus, para que através de um processo de lapidação, você aprenda a jogar basquetebol e seja o melhor jogador do nosso time. O que não vai poder acontecer é você tentar usar os pés numa quadra onde nós usamos as mãos, porque senão vai ser falta, vai comprometer o rendimento da equipe e nós vamos perder o campeonato. O que eu estou dizendo para eles? Nós estamos focados numa visão, dessa visão nós não nos desviamos. Mantenha o seu foco naquilo que é essencial. Preciso terminar. E eu caminho para um terceiro princípio. Calibrar o foco, viver o propósito de Deus, obediente à visão que Deus entregou, significa estar focado. E para estar focado, primeiro princípio que eu compartilhei, para ser excelente em alguma coisa é necessário dizer não a muitas outras coisas. Segundo princípio, mantenha o foco no que é essencial. E eu termino dizendo, terceiro princípio, é necessário calibrar o foco, porque é possível estarmos fazendo coisas em excesso. Tem um texto na Bíblia que me deixa em crise ministerial. E é exatamente a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, ao seu filho na fé Timóteo. Uma carta pastoral. Paulo está escrevendo para o jovem pastor, cujo objetivo principal é encorajá-lo, motivá-lo, instruí-lo na liderança daquela grande igreja de Éfeso. E Paulo, no capítulo 3 da primeira carta, ele diz para Timóteo o seguinte: Timóteo, quem almeja o episcopado, quem deseja o ministério pastoral, excelente obra almeja. E eu fico em crise com esse texto, porque
eu atendo pastores todas as segundas-feiras. E é interessante que a maioria que chega se sentindo estafado, cansado, frustrado, decepcionado. E eu começo a entrar em crise me perguntando, onde está o erro? Porque Paulo diz que quem realiza, ou almeja, ou deseja, excelente obra almeja. Mas, ao mesmo tempo, convivo com pessoas que decidiram, almejaram, se dedicaram e estão vendo o ministério como peso. Não é algo prazeroso, é algo penoso. E sabe qual é a conclusão que eu tenho chegado? Eu vou dizer. Eu chego à conclusão que Paulo acertou. Interessante, eu fui avaliar se Paulo estava certo. Ele está certo. O erro não está em Paulo. O erro está na gente, em tentar fazer o que a gente não foi chamado para fazer, para agradar quem a gente não foi chamado para agradar. A gente está andando com sobrecarga. E porque a gente está andando com sobrecarga, a gente está desistindo no meio da jornada. Pessoal, é possível estarmos fazendo coisas em excesso. Por isso, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, eu subo aqui para ser um instrumento bem afiado a encorajar você a ter coragem de abrir a sua mochila, a mochila que você trouxe para essa conferência, e arrancar os pesos que tem feito você se sentir exausto. A Bíblia diz e garante que se você fizer o que foi chamado para fazer, Deus vai cobrir a sua retaguarda. Ele prometeu, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. É possível estarmos fazendo coisas em excesso. E é natural, enquanto líderes que somos, fazermos coisas em excesso. É interessante. Você acredita que eu estou completando 20 anos de ministério pastoral numa igreja local. E você acredita que o pastor Carlito vai ficar escandalizado agora. Eu nesses 20 anos, alguns anos eu já tentei ser pastor sem o Espírito Santo. Eu já tentei pregar sem o Espírito Santo. Eu estou declarando minha falência. A diferença entre esse que fala e você que ouve é que ele está aqui com o microfone na mão declarando falência. E eu descobri que todas as coisas que eu deveria fazer, focado no propósito que Deus me deu, eu estava me sentindo exausto, frustrado, porque eu estava fazendo pelos métodos errados. Irmão, igreja só é igreja por causa da presença e poder do Espírito Santo. Igreja não é manifestação de poder intelectual. Igreja é explosão de poder espiritual. Sermões bem elaborados podem impressionar a mente, mas não garante atear fogo no coração. Nós precisamos estar focados. É natural tentarmos fazer tudo sozinhos. E é natural tentarmos fazer tudo sozinhos, porque é natural tentarmos provar para as pessoas que somos capazes. E é tão bom quando você vem numa conferência como essa, habitada por pessoas simples, humanas, em que você não precisa provar nada para ninguém. É natural. É natural porque, enquanto líderes, nós devemos ditar o ritmo. No entanto, o que pode inicialmente ser natural, o que pode inicialmente ser necessário, em última análise, poderá restringir a nossa eficácia naquilo que primariamente devemos fazer. O pastor da North Point, Stanley, ele diz algo interessante. Ele fala sobre os 2 mais bem guardados segredos da liderança. E ele diz que os 2 mais bem guardados segredos da liderança são: quanto menos você faz, mais você realiza. E quanto menos você faz, mais você capacita outros a realizar. O problema é que em algum momento no exercício da liderança, nós aceitamos o mito de que para ser um bom líder é necessário ser bom em tudo. Isso não é bíblico, nunca foi. E a lição derradeira que eu tenho aqui é libertadora. Eu quero compartilhar algo que me libertou.
E eu tenho certeza que poderá ser um instrumento de Deus para libertar você também. Levante sua mão direita aí, por favor. Você sabe o que significa levantar a mão direita? Levantar a mão direita. É só para eu saber que você está vivo. Calma. Ô irmão, meu amigo, pastor assembleano, de carteirinha, se ele tivesse aqui agora, eu diria assim, recebe aí, varão, e depois desenrola o rolo. Então, recebe, irmão. Qual é a lição libertadora? Se é possível estarmos fazendo coisas em excesso, a lição libertadora diz que não há necessidade de você se tornar um expert em cada área de sua esfera de influência. Não há qualquer necessidade de você entender tudo. Por quê? Grave o que nós vamos aqui projetar para você. Sempre existirão pessoas abaixo de sua liderança que se sentirão energizadas em realizar aquilo que é capaz de exaurir as suas forças, que se sentirão energizadas em realizar aquilo que pode esgotar a sua energia. Sempre existirão pessoas abaixo da sua liderança que irão apreciar, se divertir em fazer aquilo que você detesta realizar. É sério. A igreja que você lidera é maior do que a sua liderança, pode ter certeza. Eu concluo com a frase do Dr. Howard. Ele escrevendo uma carta para os ex-seminaristas, ele afirmou o seguinte: se existe algo que me manteve focado, com um foco calibrado, se existe algo que me manteve nos trilhos todos os anos da minha vida ministerial, esse algo foi me amarrar ao princípio do foco. Há muitas coisas que posso fazer, mas tenho de me restringir àquilo que preciso fazer. O segredo da concentração é a eliminação. Líderes focados sabem o que devem fazer. Amém ou não amém, gente? Líderes focados não apenas sabem o que devem fazer, mas líderes focados também sabem o que não foram chamados para executar. Como bem afirma um provérbio italiano, muitas vezes aquele que faz demais faz muito pouco. Ou seja, em vez de você sair dessa liderança ou dessa conferência, marcando a sua liderança, fazendo ou continuando a fazer um monte de coisas pela metade, calibre o seu foco. Eu vou repetir. Em vez de você voltar para a sua origem, tentando ou se esforçando para continuar fazendo um monte de coisas pela metade, foque nos seus dons, nos seus talentos, nas suas habilidades. Foque os seus recursos, a sua energia, naquilo que Deus realmente chamou você para fazer. Olha para cá, você não precisa acrescentar aquilo que você não deve realizar. Você não precisa suportar aquilo que você não precisa produzir. Elimine aquilo que compete com a visão que Deus lhe entregou. Isso se chama foco. O fato de você ser capaz de fazer algo não significa que você deve fazer algo. Por isso, uma liderança que não se mantém focada, acreditando que qualquer coisa serve, no fim perceberá que tudo o que fez, nada funcionou. Eu termino com uma ilustração. E a ilustração de um garoto. Esse garoto, ele era um estudante de violino. E chegou o dia, aquele garoto era prodígio. Ele tinha uma habilidade extraordinária. E interessante que chegou o dia do recital e as pessoas começaram então a comprar o ingresso, porque elas queriam se deliciar com o talento do garoto do violino. E chegou o dia, um auditório imenso como esse, todos os ingressos foram vendidos, e agora os alunos que antecederam puderam fazer a sua apresentação, mas quando a luz do palco é acendida ou é acesa, e agora acesa no palco, aquele garoto sobe e começa a manusear o seu dócil instrumento, aquela plateia ficou em pé. Começou a aplaudir, começou a ovacionar, começou a se deliciar. O garoto de fato mandava bem no violino.
E ele tocou a primeira, a segunda, a terceira, foi até a última música de sua apresentação. E no final, agradecendo o barulho ensurdecedor provocado por aquela multidão, ele então se vira, vai para uma sala que ficava atrás do palco. O pai dele estava sentado na primeira fileira de cadeiras. O pai dele se levanta, imediatamente o encontra naquela sala atrás do palco, e ele percebe que o seu filho está chorando, e chorando compulsivamente. E o pai então, tentando consolá-lo, tentando entender aquele momento, diz: meu filho, papai tem orgulho de você. Papai tem orgulho da sua capacidade de tocar tão bem um instrumento. Olha, papai está muito feliz e papai sabe que você está chorando porque nem você imaginava se sair tão bem. Você está feliz, você está surpreso, você está emocionado. E aquele pequeno garoto, tocador de violino, ele olha para o pai dele chorando ainda mais e diz: pai, eu não estou chorando de alegria, de emoção. O meu choro é de tristeza. Aquele pai olha para o filho e diz: mas não há motivo para você ficar triste. Um auditório imenso daquele, milhares de pessoas, e elas ficaram em pé para aplaudir você. Você ouviu o barulho ensurdecedor provocado por elas. E aquele garoto olhou para o pai chorando ainda mais e disse: mas pai, mesmo ao som do barulho ensurdecedor daquela multidão, eu olhei para o outro lado, e ainda na primeira fileira de cadeira tinha um senhor, e aquele senhor tem cabelo branco. Aquele senhor de cabelo branco não ficou em pé para me aplaudir. O pai olhou para o filho, e aí deu então um conselho, parecido com Sambalat e Gesem. O pai disse para o filho o seguinte: ignora aquele senhor. Milhares de pessoas, todas ficaram em pé aplaudindo, e você vai focar, vai calibrar o seu foco, vai concentrar a sua atenção num senhor de cabelo branco que não deve nem estar escutando direito. Você vai ficar focado porque ele não levantou. Ignora, despreza. E aquele garoto, chorando ainda mais, olhou para o seu pai e disse: pai, não tem como o meu foco ficar na multidão e ignorar a atitude daquele senhor de cabelo branco, porque é exatamente aquele senhor de cabelo branco que não se levantou para me aplaudir, que é o meu professor de violino, e ele sabe e conhece as notas que eu desafinei. Sabe, sair dessa conferência com o foco calibrado é ter certeza de que nós não fomos ungidos e nem estamos nessa terra para arrancarmos aplausos de uma multidão, mas para fazermos o Senhor sorrir.